Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. A tecnologia hoje está presente em tudo, até em locais que podem parecer puro entretenimento para passear com a família nos feriados e fins de semana, como o zoológico. Na China, por exemplo, é possível visitar o zoológico de realidade virtual com experiência imersiva. Já no Brasil, alguns zoológicos são reconhecidos oficialmente como instituições científicas e tecnológicas por seus diversos laboratórios bem equipados que realizam pesquisas desde estudos de bactérias até doenças, de reprodução animal até genética, além de auxiliarem em programas de mestrado, doutorado e iniciação científica. E para falar sobre tecnologias que ajudam na preservação animal, eu convidei Gilberto Nogueira Penildo Júnior, que é chefe de divisão tecnológica de zoológico e manejo de fauna em Vida Livre do município de Guarulhos. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Samuel, primeiramente pelo convite. As instituições zoológicas ficam muito felizes quando a gente tem essa oportunidade de falar sobre, o zoológico e tudo que vem por trás do zoológico, para que o público em geral conheça um pouco melhor do nosso trabalho. Perfeito. Bom, para começar o nosso programa, eu queria te começar com uma pergunta que pode ser percebida talvez um pouco mais, de um lado um pouco mais polêmica, de certa forma assim, mas que serve de fato para esclarecer fatos e principalmente acabar com uma fake news que é bastante difundida aí, que é essa ideia de que o zoológico é, no final do dia, um local para aprisionar bichos e não para preservar espécies. Isso de fato é uma fake news descabida, né, Gilberto? Sem dúvida. Claro que toda instituição, cada uma das suas instituições tem a sua atividade de trabalho, das instituições zoológicas, cada um tem uma maneira, assim como o radialista, cada um tem o seu método de conduzir ali a informação, mas o pessoal sabe pouco sobre como esses animais vêm parar no zoológico. E eu acho que esse canal de explicação é super importante para que o público em geral entenda como que esses animais acabam chegando no zoológico. Uma dessas maneiras, o animal que foi resgatado, por exemplo, aqui no município de Guarulhos, nós temos uma seção aqui dentro do zoológico que faz o estudo sobre os animais que ocorrem aqui no nosso município. Então, isso a gente edita e lança uma lista de fauna a cada 2 a 3 anos, e com essa lista de fauna a gente sabe quais são os espécimes da fauna brasileira que ocorrem aqui dentro do município, e aí com isso a gente consegue fazer uma reabilitação, um tratamento desse animal. A nossa ideia sempre, quando a gente recebe um animal de fora, é devolver ele à natureza. E esse trabalho que alguns zoológicos promovem, poucas pessoas conhecem. E é hoje o que a gente mais faz aqui. Só para a gente se situar e ter uma ideia, nós temos hoje, no Zoológico de Guarulhos, cerca de 400, 450 animais no setor de visitação. Já a gente recebe 750, 800 animais anualmente que vêm da natureza. Esse animal, ele caiu, ele se machucou, ele tem alguma doença, e a gente trata esse animal para fazer a devolução para a natureza. Caso esse animal não consiga ser devolvido para a natureza, por N motivos, aí sim ele acaba ficando no plantel. Esse é um dos principais métodos desse animal chegar até o zoológico. O outro é a transferência de animais entre instituições de fauna, e para isso acontecer, a gente tem diversas legislações. Nós atendemos muitas legislações. Aliás, o Brasil é um dos países mais ricos em legislação ambiental, referente à fauna. E para a gente atender toda essa demanda, nós temos que seguir corretamente nas instituições de fauna. Então, a gente responde legislações federais, legislações estaduais, legislações municipais, para que esse animal tenha toda essa rastreabilidade, de onde ele veio, por que ele veio, ele veio para reprodução, ele veio para compor o plantel, tem diversas maneiras aí também do animal entrar dentro de uma instituição zoológica. E, na verdade, por último, é que esse animal vai ficar lá no setor de exposição. A gente viveu um momento, vem vivendo um momento, estamos entrando numa outra fase, digamos assim, desse momento difícil que se iniciou no início de 2020, que foi a pandemia, efetivamente, aí, do Covid-19, e isso mudou absolutamente todas as rotinas de todas as pessoas no globo, assim, E como é que isso
impactou vocês de fato, né? Em razão de que a principal ou parte importante da atividade de vocês tem relação com a visitação efetiva das pessoas, né? Como é que a pandemia, que iniciou em 2020, mudou ao redor do mundo a realidade dos zoológicos? Na verdade, aqui, né, o Zoológico de Guarulhos é uma instituição pública que é 100% gratuita, né? Desde o seu estacionamento até não tem bilheteria, né? Tudo gratuito, a visitação. Para nós, essa questão de não ter público relacionado à visitação pouco mudou, né? Mas existem instituições que dependem, claro, da sua arrecadação para poder fazer a manutenção desses animais, né, sob cuidados humanos. Mas a gente percebeu que com a falta do público, vamos dizer assim, por exemplo, aqui a gente fecha o zoológico de segunda-feira para fazer as manutenções, essas manutenções acabam sendo feitas mais rapidamente, né, porque a gente não tem o público, e também para os animais a gente percebeu que alguns, não dá para dizer que eles sentiram falta do público, mas alguns já estão tão acostumados com a visitação que eles acabavam tendo um comportamento diferenciado. Perfeito. E nessa época de pandemia, a gente até implantou algumas ideias, alguns vídeos, né? Nós fizemos vídeos falando sobre alguns animais e a gente postava lá na página da própria prefeitura para manter ainda esse cuidado, né? E esse contato, né, das crianças, principalmente, né, que são o nosso futuro, com a educação ambiental, que é um dos pilares, né, do zoológico hoje em dia, a importância da educação ambiental, que a gente só vai conseguir plantar sementes boas, né, na cabeça da criançada, e eles que provavelmente a geração delas que vai colher essas sementes, né, de preservação, por que não acabar com os animais, qual a importância do animal na natureza, qual é a importância do animal estar aqui, né, sob cuidados humanos. Então a gente acabou utilizando desse período de pandemia, né, sem visitação, para fazer esse trabalho de educação ambiental nas redes sociais. Perfeito. Eu queria também te perguntar algo dentro dessa linha, dessa transformação que foi preciso ser feita para seguir com a missão do zoológico, né, que é parte da missão, evidentemente, que é essa de dividir com as pessoas, sobretudo com as crianças, esse conhecimento, essa consciência ambiental. O que teve de tecnologia, além dessas questões que você mencionou de vídeo? Por exemplo, eu mencionei aqui no início do nosso papo aqui que alguns zoológicos da China estavam trabalhando passeios virtuais para poder ofertar algum tipo de realidade imersiva dentro da questão de isolamento social. Quer dizer, como é que o Brasil está dentro desse contexto e o que a gente tem de futuro aí, ao seu ver, de conexão direta da tecnologia com o ato de visitar um zoológico? Olha, Samuel, acho que isso é um futuro de verdade, né? Você mesclar as duas coisas, né, o digital e o real, né, eu acredito que seja de suma importância para poder fazer essa conexão entre tudo. Por quê? Eu conheci, né, esse zoológico na China, né? Não conheci fisicamente, mas eu tomei ciência a partir de noticiário, né? E eu acho que é uma experiência incrível. Aqui a gente teve alguma coisa parecida com isso, com uma parceria que a gente tinha com uma universidade, né, de tentar desenvolver situações virtuais onde você poderia imaginar aquele animal, né, na natureza. Mas a gente sabe também que, por isso até que eu disse no início, que a conexão entre esses dois métodos que é o melhor. Porque você vê na tela, que seja em 3D, né, ou holograma, enfim, você não sente o cheiro do bicho, você não consegue ter, de fato, a visualização daquele animal, você não consegue ter, às vezes, o tato mesmo, né, daquela questão onde ele está. Então, eu acho que deveríamos mesclar essas duas informações. Lógico que o passeio virtual é legal, muito legal, né? Até hoje em dia é impossível a gente viver sem a tecnologia, mas acredito que se a gente conseguir trazer essa tecnologia para dentro do zoológico é o caminho correto. Perfeito. Aqui no nosso caso, a gente está tentando fazer uma implementação dessa tecnologia com os QR Codes e também com alguns vídeos digitais, também com essa mesma instituição, onde o visitante vai poder
apontar, né, a câmera do celular para a placa lá explicativa do animal, e ele tem um vídeo, né, remetendo daquele animal na natureza, o que ele come e tal. Porque uma coisa é a gente lê placa, né? A hora que você vai em um lugar, você lê placa e tal, e não te prende muita atenção, né? Outra coisa é o virtual, a hora que você lê a placa digitalmente, né? E ela vai falar para você, esse animal corre aqui e tal, come aquilo, é muito mais inclusivo. Então, acho que essas duas questões, né, de digital e o real é muito importante, principalmente também se a gente for pensar em inclusão, né? Por exemplo, a pessoa que tem uma deficiência visual, ela não tem tanto essa relação 3D, né? Ela vai, lógico, escutar as coisas, né, lá no zoológico virtual, mas aqui ela consegue sentir o cheiro do bicho, ela consegue escutar de verdade o bicho, né? Então, acho que são outras sensações que acabam sendo passadas. Perfeito. Bom, quais tipos de trabalhos são realizados nos laboratórios, né, do zoológico que deram a vocês aí, e toda, digamos, a instituição, o título de Instituição Científica e Tecnológica? Tá, os zoológicos, na verdade, são um laboratório a ser explorado. Por quê? Porque a gente abriga diversas espécies animais e muitas delas nós não temos nem informações básicas. Por exemplo, hoje você vai levar o seu cão, seu gato no veterinário, ele sabe qual é a frequência cardíaca, a frequência respiratória dele, temperatura. Existem animais que a gente não sabe, porque tem um número tão reduzido, mesmo em zoológicos, ou em vida livre, né, que a gente chama, no seu ambiente natural, que a gente não sabe qual é a frequência cardíaca para aquele animal, aquela frequência respiratória. E com isso, o animal estando dentro de uma instituição sob cuidados humanos, a gente consegue avaliar. Às vezes a gente tem de um indivíduo, aí tem um outro indivíduo, não sei, em Manaus, você também faz esse link, né, com lá e você tem essa informação, mas para você ter uma ideia, alguns animais têm uma maior, né, desenvolvimento desses trabalhos, outras espécies são ainda muito pobres, esses trabalhos científicos. E por ser, né, esse laboratório que a gente fala a céu aberto, a gente recebe muitas instituições para fazer programas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a gente ter algumas respostas, né, para objetivos gerais. Às vezes, para a gente chegar em um objetivo, a gente tem 10 pesquisas. Né? Para saber se o animal reproduz bem, né, sob cuidados humanos, a gente tem que pesquisar se o macho é viável, se a fêmea é viável, período de gestação. Então, como eu falei, às vezes são 10, 15 pesquisas para chegar no objetivo final. Bom, o zoológico de vocês hoje abriga cerca de 500 animais de 100 diferentes espécies, né? Sendo que, de acordo aqui com a nossa pesquisa, 91% deles são da fauna nativa brasileira em risco de extinção. Para citar alguns aqui, arara azul, onça pintada, anta, lobo-guará, por exemplo. E além disso, uma das coisas que chamou bastante atenção aqui da nossa pesquisa é que vocês foram responsáveis por recuperar uma parte do bico de uma siriema idosa de 28 anos com a ajuda de uma impressão 3D, que salvou a vida do animal e permitiu que ele voltasse a se alimentar normalmente. Por que é importante, Gilberto, a gente manter esse catálogo genético, na verdade, das espécies e esse conhecimento sobre os animais individuais? E eu queria conectar uma segunda pergunta dentro disso. Como é que você percebe a junção da tecnologia efetiva, né, no caso aqui especificamente da impressão 3D, para esse futuro da preservação das espécies? Para iniciar, né, vou tentar responder as duas da mesma, mas para iniciar, com todo o avanço, é importante a gente manter essa característica genética de cada um dos indivíduos. Até porque a espécie é a mesma, mas cada indivíduo tem sua característica genética, né? Assim como nós. Né? Nós somos todos da mesma espécie, né? Nós os humanos, mas cada um tem sua característica genética. E com isso, você preservando, né? Sempre quando possível, a gente tenta preservar esse material genético, e a gente não sabe qual vai ser o futuro daquela espécie. Existem espécies que já foram salvas por ter essa preservação de material genético. Tinha um pesquisador que falava que nem sabia por que guardava, mas guardava o material genético porque aquilo talvez seria importante no futuro. E de fato é. Né? Desde lá, a gente é um pouquinho mais com a nossa meia-idade aí, né, uns 40 anos, a gente viu a Dolly, né, aquela ovelha, a Dolly, que foi clonada,
e com isso a gente consegue também fazer, né, alguma coisa relacionada a essa preservação daquela espécie que pode vir a faltar. Por exemplo, aí a gente acompanhou em 2017, 2018, o surto de febre amarela que quase dizimou a espécie bugio. Né? Era um animal que a gente tinha muito, né, aqui no nosso território, né, de São Paulo, e com uma febre amarela, não há como se prever isso, né? A doença quase dizimou aquela espécie. Com os bancos genéticos, né, de alguns animais, consegue guardar esse gene daqueles indivíduos e trabalhar esse gene para que ele possa ser, se caso ele fosse, né, dizimado mesmo da natureza, ser reintroduzido naquela população. Aconteceu também a do mico-leão dourado, que a gente também acompanhou, né? O pessoal um pouco mais novo talvez não conheça tanto, mas o mico-leão dourado também foi praticamente extinto ali naquela região do Rio e foi devolvido. Mas, pontualmente, isso é importante para todos os animais, né? Não só os que estão ameaçados, criticamente ameaçados, porque hoje alguns não estão, mas amanhã a gente não sabe. Pode ser que eles também estejam ameaçados. Um outro exemplo, né, da junção dessa tecnologia, né, com a vida livre, um dos nossos animais aqui foi um caso também que foi bem repercutido, uma anta que nasceu aqui no zoo, né, uma fêmea, a mãe criou, né, tudo, o animal nasceu rígido, bem e tal, e a gente teve a oportunidade de devolver ela para uma região onde elas estavam praticamente extintas, né, no território do Rio de Janeiro. E lá eles ficam num ambiente de aclimatação, eles reaprendem a comer, reaprendem a ser uma anta selvagem, né, reaprendem a ser um animal selvagem. Porque às vezes o pessoal acha, procriou, já solta lá na mata. Não, tem um monte de estudos por trás disso, né? Se vai ter alimentação, se vai ter um ambiente favorável para aquele animal, porque não é simplesmente pegar e soltar lá. Sim. Faz um monte de exames, né? E antes de ontem, né, foi até o Dia Internacional da Anta, e a gente teve uma ótima notícia, ela já faz um ano e pouco, né, que ela foi devolvida lá para a natureza, e ela teve um filhote. Legal. Então, todo o trabalho, né, esse filhote vai nem ficar em natureza, ele não vai vir, né, sob cuidados humanos, né? Pode ser, claro, se ela tem alguma intervenção, né, enfim, mas ela está fazendo esse enriquecimento, né, populacional naquela região. Perfeito. E outro caso, né, foi o caso da Seriema. Só com a tecnologia que foi possível a gente realizar aquele procedimento cirúrgico. É um procedimento que antigamente a gente fazia com resina, uma coisa mais rudimentar, né? E com o advindo aí da tecnologia, a gente fez alguns contatos, né, com o pessoal amigo, a gente conseguiu escanear o bico dela, né? Na verdade, a fratura do bico, né, o defeito, e como seria o bico inteiro. Então, conseguimos escanear, e um protético, né, ele fez uma prótese, né, com metal bem leve, né, e que seja, lógico, biocompatível, e com cerâmica em cima, como se fosse aqueles implantes dentários. Sim. Mesmo, né? E a gente prende esse bico, né, onde ele tinha ali o defeito. E ela tá super bem, tá se alimentando normal, né, porque eles precisam da pinça, né, para poder fazer a alimentação, que é a parte de cima e a parte de baixo do bico, né? Ele perdeu a parte de cima. Então, com esse bico, né, que é uma prótese, ele conseguiu se alimentar novamente. E, para a gente ter uma ideia, não era um animal jovem, né, um animal de 28 anos. Pois é. Então, não é porque ele tem 1 ano ou 2 anos, ele tem a possibilidade de ser solto ou não, a gente vai, o máximo que a gente conseguir ali com as tecnologias, né, fazer com que os animais tenham um bem-estar garantido. Perfeito. Bom, pesquisadores da Universidade de New South Wales, em Sydney, na Austrália, estão desenvolvendo um estudo com um sequenciamento genético para trazer de volta o lobo da Tasmânia, uma espécie que foi completamente extinta pela caça predatória e que seu último sobrevivente faleceu provavelmente em 1936 no zoológico australiano. Já é possível pensar hoje, Gilberto, em maneiras de reverter a extinção de espécies animais com base nos dados e estudos dos zoológicos do Brasil e do mundo? Olha, como eu falei para você, aqui o Brasil é um país biodiverso, uma riqueza incrível. É muito difícil a gente ter, vamos dizer assim,
guardar o genoma, né, guardar o gene de todas as espécies brasileiras. Eu acho um pouco complicado ainda a gente pensar nessa magnitude, até porque existem espécies que não estão em zoológico, não tem como você ter acesso àquela espécie, né, ainda são espécies isoladas, mas aquelas espécies que a gente já tem um maior conhecimento, eu acredito que sim. Esse, na verdade, é o trabalho dos zoológicos hoje. Evitar que lá na ponta, né, que a gente chama de in situ, onde eles ocorrem de verdade, ele não venha parar numa instituição, né, sobre cuidados humanos. Ele tem que ser preservado lá. Mas para isso, como eu falei, educação ambiental não depende só do trabalho do veterinário, do biólogo, do zootecnista, dessas profissões que estão envolvidas diretamente, né, com esse propósito, mas também com todos, para destruição de habitat, caça, pesca, né? Então, nós temos sim uma possibilidade aí de armazenamento de banco genético, mas muito longe do que seria possível fazer, né? E do que seria, digo mais, que de todas as espécies, né? Acho que a gente ainda tem um pouco complicado afirmar isso, e mesmo que espécies que anteriores a esse armazenamento de dados, né? Por exemplo, do lobo da Tasmânia, eles tinham o armazenamento de dados, né, genéticos desse animal. Agora, existem animais que foram extintos que não têm, né, esse banco guardado. Então, é bem complicado a gente pensar nessa recriação da espécie, né? Até porque, para isso, a recriar é uma coisa, como eu disse, né? O objetivo é devolver ele lá para o local que ele ocorria. Mas você tem muitos trabalhos em cima disso. Você vai recriar ele, mas e o que ele vai comer, onde ele vai ser devolvido, se ainda existe o alimento para ele, né? Se aquele habitat ainda está favorável para que esse animal seja devolvido. Tem todo um ecossistema que precisa ser levado em consideração quando a gente fala nesse tipo de situação, né? Porque pode ser que, de fato, o alimento, enfim, o predador, enfim, tem toda de fato, um ambiente que precisa ser levado em consideração, né? Basta simplesmente, como você bem colocou, voltar o animal pro habitat, né? Exatamente. Tudo isso deve ser equilibrado, né? Porque pode ser que a gente insira lá o animal e ele vira um predador e vai acabar com uma outra espécie. Né? Ou que ele seja uma presa e vai desequilibrar tudo lá. Então são muitos estudos. Bom, e como é que nós, enfim, pessoas comuns, podemos fazer a nossa parte para ajudar a preservar espécies ameaçadas de extinção? Olha, eu acho que um dos principais pilares é a conscientização, né? A gente entender qual é o papel daquele animal, que seja, você escolhe uma espécie que você gosta, sei lá, e comece a estudar um pouco mais sobre ela. E ao invés que ainda no Brasil a gente tem muita cultura de ter o animal, né? O Brasil tem essa cultura. E acabar tirando essa cultura, não é nem tirando, mas ter esse animal de uma outra maneira, vamos dizer assim, uma fotografia, eu vou fazer uma viagem, vou pesquisar onde que esse animal ocorre, vou fotografar ele, vou avistar ele, né, vou escutar esse animal. Então, acho que isso é bacana, né, você conscientizar que seja sobre uma espécie. Às vezes você conversando ali com uma roda de amigos, ou mesmo falando com o filho, né? Eu tenho um filho pequeno, então aquelas perguntas, 1 milhão de perguntas, né? Ao mesmo tempo, que a gente também não sabe responder. Mas eu acho que isso é importante, a gente se conscientizar, né? As pessoas, quando vêm no zoológico, eu gostei da ararajuba, que é uma ave ameaçada de extinção, mas por que ela está ameaçada de extinção? Onde ela ocorre, né? O que eu posso fazer ali para aquela população? Às vezes é a própria população no entorno de onde esses animais ocorrem que precisa de um suplemento, né, de uma questão de educação ambiental, e educação que eu digo não é ensinar a fazer nada, eu acho que simplesmente mostrar para aquele público que está em volta ali o quão rico é o animal no seu ambiente natural, né? Não precisa ser capturado para fazer isso, para fazer aquilo, tal, ou o tráfico, né, que hoje o Brasil é o campeão, né, de tráfico de animais silvestres. E isso ser passado de geração em geração. É claro que nós precisamos expandir, né? O Brasil é um país que está em expansão, mas essa sustentabilidade entre o meio natural, né, e o nosso meio que é urbano, ser pensado na maneira de realizar essas expansões. Às vezes você retira um animal daqui, vai passar uma linha de trem, você retira o animal daqui
e coloca ele do outro lado, né? Então, todas essas pesquisas e trabalhos relacionados à sustentabilidade do meio, que eu acho que isso que a gente pode pensar. Nós, né, dessa área, pensamos de uma maneira específica para cada indivíduo, mas o engenheiro, a hora que for elaborar esse projeto, pode pensar nisso também. O arquiteto, o próprio jornalista, né, a hora que for falar sobre isso, pegar as informações desse animal, e quando a gente traz a emoção, né, de cada um tem uma emoção para um determinado animal, um indivíduo, e quando a gente consegue passar essa emoção pro nosso ouvinte, né, que eu acho que essa é a importância desse nosso programa, a gente consegue fazer passar essa informação boa. É isso, pessoal. Esse foi o papo com o Gilberto Nogueira Penido Júnior, chefe da divisão técnica de zoológico e manejo da fauna em vida livre do município de Guarulhos, que foi muito simpático em receber aqui o nosso time para falar sobre esse tema que é absolutamente importante. Para vocês verem como a tecnologia ela está absolutamente intrínseca em todos os meios, em todas as questões, e é esse, de fato, o objeto de estudo, de análise, de reflexão, enfim, de debate aqui do Transformação Digital. Nosso grande desejo é enxergar como todos os temas, todas as agendas, as profissões se conectam com essa transformação digital que vem acontecendo, que deixou de ser silenciosa. Hoje ela é bastante ágil e traz, enfim, mudanças em todos os setores, na nossa vida, na vida até dos animais, como a gente viu nesse caso bastante curioso desse animal que teve parte aí do seu bico reconstruído por meio de tecnologia de pressão 3D, ou seja, garantiu não só a qualidade de vida, mas a manutenção do animal propriamente dito e a expansão, né, da possibilidade de poder, quem sabe, em algum momento até esse animal retornar ao seu habitat natural. E se você quiser continuar discutindo esses temas, essa agenda toda de tecnologia e inovação, gostaria muito de te convidar para me acompanhar nas redes sociais. Eu sou @SamuelLeite, eu estou lá no Twitter, no Facebook e no Instagram. E se você gosta desse tema e conhece alguém que também gosta desse assunto, não deixe de indicar o nosso conteúdo para essas pessoas, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho aqui. A gente consegue chegar a um enorme número de pessoas, isso é cada vez melhor, porque amplifica a nossa conversa. Se você nos ouve aí pelo Apple Podcast ou pelo Spotify, não deixe de dar suas 5 estrelinhas e fazer ali, clicar no botão e seguir, no caso dessas duas plataformas, porque isso faz com que, primeiro, o nosso conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas, e segundo, a gente acaba tendo um feedback positivo do nosso trabalho, né? Onde a gente está melhorando, onde a gente precisa melhorar, enfim, isso é sempre muito importante para a manutenção e continuidade aqui do Transformação Digital. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fique bem e até a próxima, pessoal. Tchau.